Bom dia, um feliz dia. Hoje é dia 25 de dezembro, segunda-feira. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição vem falando as mensagens e a missão dos três anjos. Bom, o livro de Apocalipse, ele representa de forma vivida o tema do grande conflito entre o bem e o mal, entre Satanás e Cristo, né? Descrito através de uma forma dramática. Em Apocalipse 12, verso 12, diz o seguinte: por isso, alegrem-se os céus e vocês que neles habitam, aí da terra, do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. É difícil imaginar como alguém poderia entender qualquer coisa nas Escrituras sem considerar o tema do grande conflito, cujo o clímax se dará nos últimos dias. Bom, aqui pede para a gente ler Apocalipse 14, do verso 6 ao 12, e aí fala das três mensagens angélicas, não é isso? Ao meditarmos nesses textos, podemos tirar algumas coisas importantes para nós. Bom, nós vemos que esse anjo aí, voando, né? Ele tem uma mensagem urgente, ele tem pressa para que essa mensagem seja falada e alcançada às pessoas que precisam escutar dessa mensagem. Esse anjo aí significa mensageiro, né? Ele representa aquelas pessoas que serão mensageiras de Deus para anunciar as três últimas mensagens divinas ao mundo, que está relatado em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Fala que é chegada aí a hora do juízo, né? Então a primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo, o juízo pré-advento, já começou. Essa fase do juízo, ela tem duas ênfases, né? De mostrar ao universo que os filhos de Deus realmente, né, o aceitaram Cristo, aceitaram a salvação em Cristo Jesus, a sua graça, a sua misericórdia, né? Aceitaram Ele como Salvador, né? E eles são dignos de salvação. O segundo significa condenar, né, o poder do chifre pequeno, que é relatado lá em Daniel 7, e que corresponde à besta de Apocalipse 13, de 1 a 10. Quem seria essa besta e quem seria esse chifre pequeno? Bom, nada mais é do que o papado que buscou mudar os tempos e a lei, remover o segundo mandamento e mandar o sábado e mudar o sábado para domingo. Não é isso? Em seguida, os seres humanos são convidados a adorar aquele que fez o céu e a terra, né? E o mar e as fontes das águas. O desfecho final entre o bem e o mal envolve o que? A adoração. A quem você está adorando? Ao Deus verdadeiro, né? É isso que nós temos que ver e entender. Ao lermos também Apocalipse 14, verso 7 e Êxodo 20, verso 11, vemos a razão pela qual devemos guardar o sábado, deixando de lado as atividades cotidianas. Os dois textos juntos estão dizendo o que para cada um de nós? Que porque Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no sétimo ele descansou, abençoou e santificou. Existe algum outro dia citado na Bíblia que ele descansou, abençoou e santificou? Não, só o sétimo dia, que é o sábado do Senhor. Por isso vocês devem guardar o sábado. Portanto, adorem a Deus no sábado, dando sinal de que lembram dele como Criador. Guardemos o sábado em atitude de adoração. Então nós vimos que a mensagem
desse anjo, ele vem citando a questão da adoração, a quem você está adorando, é isso? E o segundo recado, me falando de Babilônia, né, que ele fala, caiu a grande Babilônia. Ele fala, essa Babilônia significa confusão religiosa, né? O vinho aí de Babilônia significa, são as duas doutrinas falsas, né? A observância do domingo, a crença da existência de um espírito ou alma que sai do corpo por ocasião da morte, o tormento eterno, a adoração e veneração de imagens e etc, né? Esses são o vinho de Babilônia, não é isso? A mensagem de Deus é que um dia esta confusão religiosa, essa Babilônia, irá terminar. Logo haverá um rebanho e um pastor, como diz lá em João 10,16. E a terceira mensagem, o terceiro recado aí, é uma advertência: alguém adorar e receber a sua imagem, a imagem da besta, ou seja, se aceitar o falso sábado, será castigado no lago do fogo, no enxofre. Deus está dando aí uma advertência, um aviso sério, para que deixemos de lado a observância, para que não deixemos de lado a observância do dia verdadeiro, que foi santificado e foi abençoado, que é o dia do sábado, da criação, assim como fala lá no mandamento do Senhor, né? E vocês podem ver isso também lá em Mateus 15, verso 3 e verso 9. E fala também da fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. Simboliza aí a linguagem bíblica, a completa destruição, a definitiva destruição dos ímpios. Você pode ver que Eclesiastes 9:5 e 6 e 10 fala que uma vez que morremos, né, não temos mais participação desse mundo, não sabemos mais nada desse mundo. Sabemos que a partir do momento que morremos, né, o nosso fôlego volta para Deus e nós voltamos ao pó da terra. Do pó nós fomos formados, do pó nós vamos voltar. E a partir do momento que acontece a morte, nós não temos mais nada, nenhum conhecimento, nada, sobre nada o que acontece aqui na terra, não é isso? Ele fala também do fogo eterno, refere-se à pessoa que será destruída e nunca mais será ressuscitada. Você pode ver isso em Mateus 25:46, Mateus 11:21 e 22, 1 Crônicas 28:4 e 29:27. Você pode ver esses textos para você entender um pouquinho mais sobre esse fogo eterno, tá? E os três últimos recados de Deus para a humanidade: adore a Deus também no sábado. Não faça parte da confusão religiosa da Babilônia, né, que existe no mundo. Não guarde o domingo como dia santo, porque somente o sábado que foi santificado, somente ele devemos guardar, porque ele foi separado, né, santificado e abençoado, né. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você pode ver isso em Atos 5:29. Eis as características compostas de todos os filhos de Deus. Você pode ver em Apocalipse 14, verso 12, ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, o primeiro aí seria guardar os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento, que diz que você tem que observar, né, e guardar, né? E ele ordena que você observe aí o sábado, né, do Senhor, não é isso? Ter a fé em Jesus, ame, né, os irmãos de fé como resultado do amor de Deus no coração plantado em vocês. Então nós vimos aí que o tema central aí da missão de Deus é a mensagem divina. É o que? É o Evangelho. A mensagem é literalmente a missão. O mundo precisa ser avisado sobre o que está vindo sobre ele, e a cada pessoa será obrigada a fazer uma escolha:
ou pela vida, ou pela morte. Não é isso? E aí em Lucas 11, 23 ele diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta se espalha. O que Jesus quis dizer nesse verso, que lida de modo muito direto com a nossa missão. Jesus está falando sobre a escolha que fazemos e precisamos ser ser a voz de advertência do mundo. Nós devemos advertir o mundo sobre tudo que nós acabamos de falar aqui. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, a síntese que nós demos aqui agora, formam um núcleo da parte central do que nós, como povo cristão, né, fomos chamados a proclamar ao mundo, né, a verdade. Essa mensagem tem 2 fundamentos: o Evangelho eterno, né, em Apocalipse 14, 6, e a adoração ao único Criador. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Esses 2 termos aparecem nessa representação dos anjos. Aqui está a perseveração, como nós falamos, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não importa o que mais façamos, todo o bem que fazemos ao ajudar as pessoas, nunca devemos perder de vista nosso chamado, a missão especial de proclamar ao mundo perdido a esperança encontrada no Evangelho eterno, bem como advertir ao mundo sobre o que está por vir sobre ele. Então nós temos uma missão importante aí, né? Uma vez que você aceitou Cristo na sua vida, a sua graça, você conheceu a verdade, né? E agora você viu aí, né? Apocalipse 14, versos 6 a 12, ele fala que nós temos uma mensagem. Nós somos esse mensageiro, uma vez que você aceitou essa verdade. Agora você precisa divulgar essa verdade, advertir as pessoas para que elas possam ter a oportunidade de decidir estar ao lado de Cristo, né? Ter a vida eterna, né? Ou a morte eterna. Esse é um trabalho que Deus deixou para cada um de nós, aqueles que aceitaram, né, a sua graça e a sua misericórdia. Que você e eu possamos fazer esse trabalho de divulgação e advertir o povo para que eles possam escolher entre a vida e a morte. Que Deus te abençoe, te dê aí uma segunda-feira abençoada. É meu desejo, minha oração. Amém.